eu quero falar nessa manhã sobre igreja, uma comunidade triunfante. Eu quero realmente pedir que você esteja atento para receber de Deus, atento para ouvir a voz de Deus e entender qual é o seu papel nesse mundo chamado igreja, porque é um verdadeiro mundo, né? É maior do que o mundo que a gente vive, ok? A gente é pequenininho diante do poder, do triunfo da igreja, tá certo? Eu quero compartilhar essa palavra ao seu coração, num sentimento de que o Senhor possa instrumentalizar a sua vida, e que você possa entender o seu papel, o seu chamado, né? Que você possa desenvolver seus dons, seus talentos, suas virtudes e suas habilidades, nesse mundão chamado Igreja de Jesus, ok? Então, Atos capítulo 4, versículos 32 a 37. Bora lá, gente? Eu vou ler na versão que está projetada, tá? Que é a Almeida atualizada. Diz assim: da multidão dos que criam, era um só o coração e uma só alma, e ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e em todos eles havia abundante graça, pois não havia entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que vendiam e o depositavam aos pés dos apóstolos, e se repartia a qualquer um que tivesse necessidade. Então José, cognominado pelos apóstolos Barnabé, que quer dizer filho da consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Eu quero fazer uma oração. Você pode curvar sua cabeça, fechar seus olhos. Bendito seja o Senhor. O Senhor que fala, o Senhor que age, o Senhor que opera maravilhas, o Senhor que batiza no Espírito Santo, o Senhor que equipa a sua igreja para ser uma comunidade triunfante. E agora, Senhor, te entregamos em tuas mãos essa palavra que vamos ministrar agora, e te pedimos, Senhor, que essa palavra possa tocar em vidas, que essa palavra possa mexer com vidas, que essa palavra possa tirar vidas do estágio de inércia e levá-los, Pai querido, no estágio de potencialização do teu poder, da tua glória e da tua unção, Senhor amado, fazendo com que cada um de nós entenda o seu plano e o seu propósito para nós. Por isso, nós te damos liberdade, Senhor, e importa sim que nós diminuamos e que o Senhor apareça, porque assim, Senhor, nós seremos achados servos de todos os irmãos. Muito obrigado, Deus, pois assim nós oramos, em nome de Jesus, amém. Queridos, quando eu desejo falar sobre igreja, uma comunidade triunfante, eu tenho em mente, claro, não posso deixar de ter a igreja primitiva, essa igreja que nós encontramos a narrativa sobre ela em Atos dos Apóstolos. Atos foi escrito por Lucas. Lucas, ele teve o privilégio, ele era conhecido como um médico prático, né? Ele cuidava de pessoas naquela época, mas ele também tinha um conhecimento histórico muito forte. Ele tinha um conhecimento histórico da cultura, da religião e da economia judaica. Por isso, quando você olha o evangelho de Lucas, você percebe que é um evangelho cheio de detalhes. Somente alguém com muito conhecimento, né, com muito saber, poderia desenvolver um texto como aquele. Além disso, ele escreve também o livro histórico do Novo Testamento, que é Atos dos Apóstolos. É um livro que narra
o nascedouro da igreja, a instrumentalização daquelas pessoas que serviam naquela época, pelo Espírito Santo, para que eles pudessem ir e pregar o evangelho de boas novas a outras gentes, a outras pessoas. E o evangelho de Lucas, ele foi escrito a uma pessoa chamada Teófilo, e o livro de Atos dos Apóstolos também foi escrito a esse mesmo Teófilo. Há quem diga que Paulo estava preso, e Lucas conhecia Teófilo porque era alto oficial, quem sabe do governo romano, e aí então a tentativa era de sensibilizar Teófilo, porque já havia se convertido, e empreender, quem sabe, a soltura do apóstolo Paulo, que encontrava-se preso, ok? E Lucas, ele teve o privilégio de ser uma espécie de secretário, tanto de Pedro quanto de Paulo. Então Lucas andou inicialmente com Pedro e depois acompanhou Paulo até a sua morte, tanto que Paulo lá no finalzinho dos seus dias ele diz assim: todos me abandonaram, né? Eu acho que o apóstolo entrou numa crise, sabe, existencial. Aí ele disse: todos me abandonaram. Clemente foi para a Dalmácia, fulano foi para não sei o quê, fulano amou o presente século e me abandonou, só Lucas está comigo, né? Mas que bom que esse Lucas esteve com Paulo até o martírio de Paulo, né? Que bom que Lucas vivenciou tudo isso, experimentou tudo isso. Não era um dos 12 apóstolos, mas foi alguém que deu uma contribuição muito substancial, inclusive para a igreja que se reúne hoje em toda a face da terra. Tanto o evangelho de Lucas como o livro Atos dos Apóstolos são verdadeiros tesouros dados à igreja de Jesus, ok? Então, a narrativa histórica de Lucas em Atos dos Apóstolos mostra que o Jesus ressuscitado aparece para os seus discípulos. Nós não sabemos quantos estavam ali com Jesus, e Jesus então, ele se manifesta e ele diz o seguinte, Atos capítulo 1, versículo 8, ele diz: vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, Judeia, Samaria e até os confins da terra. E eles então ficaram reunidos. A Bíblia fala que Jesus então foi levado aos céus, ascendido aos céus, e eles então ficaram reunidos num andar alto de uma casa conhecido por cenáculo na época, e eles estavam reunidos orando. Eles estavam orando, porque Jesus falou que eles ficassem em Jerusalém até que do alto fossem revestidos. E aí eles estavam orando, e de repente Atos capítulo 2, versículo 1 ao 4, registra que, estando todos eles reunidos no mesmo lugar, veio de repente um vento, e encheu toda a casa, um vento veemente e impetuoso, que encheu toda a casa. E viram pousar sobre a cabeça de cada um deles línguas repartidas como que de fogo. E então eles começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Queridos, a Bíblia então mostra aqui que a igreja do Senhor Jesus, a igreja primitiva, ela então é impulsionada pelo Espírito Santo a sair e pregar as boas novas, não só em toda Jerusalém e circunvizinhança, mas também chegar aos confins da terra. Então, esses discípulos, eles experimentaram o que é de fato viver em comunidade. Viver em comunidade é entender que cada um de nós tem um papel importante nessa comunidade, que cada um de nós é muito precioso nessa comunidade, que cada um de nós tem uma parte a cumprir. Eu costumo dizer que da parte que eu faço é muito menor do que a parte que eu pertenço. E é interessante porque isso fala da gente entender o papel que a gente deve desempenhar dentro desse mundo, como eu disse, chamado Igreja de Jesus. E esse mundo chamado Igreja de Jesus não tem nada a ver com o mundo daí de fora. Porque, deixa eu te falar, o mundo daí de fora está marcado por más notícias, por perseguições, por calúnias, por ofensas, por mentiras, por prostituição, por pornografia, por corrupção. A coisa anda pegando fogo. Essa semana então,
Parece que o Brasil ia incendiar, mas escute bem, ainda que o Brasil incendeie dessas más notícias, dessas coisas todas, a igreja é incendiada pelo poder do Espírito Santo. Sabe, há um fogo em nós, há uma chama ardendo no coração de cada um de nós, dizendo assim: ei, pode continuar, porque tudo vai dar certo. Então eu vejo uma grande oportunidade para nós, sabia disso? Quando eu ouço essas coisas que estão acontecendo por aí, eu paro e penso: opa, chegando está a nossa hora de mudar, a nossa hora de fazer a diferença, a nossa hora de dar uma contribuição substancial, a nossa hora de afugentar os demônios que perseguem a cabeça e a mente das pessoas, a nossa hora de mostrar quem é Jesus, a nossa hora de sair pelos becos, pelos bares, pelas ruas, sei lá por onde o Espírito Santo nos mandar, para nós dizermos assim: Ele vive, Ele está ressuscitado, aleluia. Então, quando eu penso numa igreja que é comunidade triunfante, eu penso em 3 coisas. Eu penso, primeiro, que ela tem que ter um testemunho de poder. Segundo, eu penso que ela tem que evangelizar todas as pessoas. Terceiro, eu penso que essa igreja tem que contribuir substancialmente. Então eu quero dizer que, primeiro, uma igreja que é comunidade triunfante, ela tem que o quê? Testemunhar. Ei, eu quero te dizer que Deus está dizendo que eu e você temos que testemunhar. Testemunhar do quê, pastor? De Jesus que ressuscitou dentre os mortos e agora vivo está. Aleluia. Sabe, Atos 4:33. Está escrito: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles havia o quê? Abundante graça. Escute, não era um testemunho, me permitam usar essa expressão meia boca, não era um testemunho tímido, não era um testemunho acovardado, era um testemunho de poder. E eu quero te dizer que é essa brecha, esse espaço que Deus deseja encontrar em cada um de nós. Ele espera encontrar em mim e você o quê? Um espaço para que Ele próprio possa operar na nossa vida, a ponto de a gente dar testemunho de poder. E testemunho de poder é falar de sinais e de maravilhas. Testemunho de poder é falar que Jesus cura ainda hoje. Testemunho de poder é estar cheio do Espírito Santo e proclamar não aquilo que a nossa condição muitas vezes está dizendo que a gente tem que dizer, mas é se mover no sobrenatural e proclamar não palavras humanas, mas palavras divinas. E uma palavra divina causa um impacto positivo na vida de todo aquele que ouve. E o que essa palavra divina que causa um impacto positivo na vida do que ouve faz? Ela afugenta, ela remove, ela retira da vida daquele que escuta o que? Toda crença limitadora. Os discípulos, os apóstolos davam testemunho com grande poder. Uma palavra de poder, um testemunho de poder, causa um impacto positivo na vida daquele que a ouve e faz com que toda a crença limitadora seja o quê? Extirpada, banida daquela vida. Já parou para pensar que alguns de nós que aqui estão, já ouvimos, quem sabe, dentro da nossa própria família, palavras derrotistas? Quem sabe haja alguém aqui que já ouviu de um pai, de uma mãe, de um avô, de uma avó, de um tio, de uma tia, dizendo assim: esse aí não vai dar em nada, esse aí não vai ser nada na vida. Vocês já ouviram determinadas linguagens como, por exemplo, essa criança é uma praga, esse menino é uma peste. Quando alguém se pronuncia dessa maneira em relação a quem quer que seja, está lançando uma maldição, uma crença limitadora na mente e no coração daquela pessoa. E a gente lida com gente, e a gente sabe que as pessoas estão impregnadas desses males. E a gente sabe que só o Espírito Santo tem condição de lavar com um bálsamo para trazer cura a um coração tão ferido e machucado. Eu contei aqui, eu fui pastor de uma igreja muito pequena,
E aí nós fomos sair para cuidar de evangelizar, anunciar a palavra às pessoas. E lá eu encontrei um senhor num boteco, e tinha um balcão, e eu me aproximei e disse: olha, eu queria falar com o senhor. E ele não queria me dar ouvido, ele estava com um copo de cachaça na mão. E ele bebeu a cachaça e pegou o restinho do copo. Havia uma criança, um menino, talvez 2 para 3 anos de idade. Ele pegou aquele restinho no copo da cachaça e pegou o copo e deu na mão do menino. E o menino levou a boca. Só que aí eu disse: olha, eu queria anunciar a palavra de Deus para você e tal. Nesse momento o copo escorregou, era de vidro, escorregou da mão do menino. E caiu no chão e quebrou. E aquele homem, ao invés de se preocupar com o menino, quem sabe era filho dele, eu não sei, olha, quem sabe cortou, quem sabe um caco de vidro bateu na perna do menino, o homem não se preocupou em proteger o menino, o homem deu um tapa na cabeça do menino e falou: sai daqui, sua praga. Virou em seguida e disse: esse menino não vale para nada. Sabe, aquele homem estava introjetando na alma e no espírito daquela criança uma crença limitadora. Se aquilo permeasse por muito tempo, se aquilo permanecesse por muito tempo, aquela criança ia crescer acreditando que ela de fato não valeria para nada. Mas o testemunho de poder, quando a gente tem um testemunho de poder, a gente causa um impacto na vida daquele que ouve. E a gente começa a projetar, a gente começa a introjetar, a gente começa a lançar palavras de bênção na vida daquela pessoa que está nos ouvindo. E a gente percebe que aquela pessoa, quando recebe essa palavra, é radicalmente mudada. Deixa eu te dizer uma coisa: o pecado diz que nós somos filhos odiados, mas a graça diz que nós somos filhos amados. A Bíblia diz: com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor, e em todos eles haviam abundante graça. João capítulo 1, verso 16 diz: mas todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. É uma graça que restaura, é uma graça que aponta para um novo dia, é uma graça que aponta para um novo tempo, é uma graça que mexe na nossa interioridade e retira de nós todo o lixo que foi jogado durante muito tempo e coloca em nós uma água limpa, purificadora, restauradora, e que faz de mim e de você parte integral e integrante dessa igreja que é uma comunidade triunfante. Aleluia. Cedo nosso Marcos estava aqui. Cadê o Marcos? Marcos, vem cá, Marcos. Marcos é um filho muito amado, gente. Vamos dar um aplauso a Jesus pela vida do Marcos. Isso não estava combinado não, gente. Mas Marcos é um filho amado, um filho querido. O Marcos, ele atua aqui na igreja nos fins de semana. É ele que deixa tudo cheirosinho para a gente estar aqui, tudo arrumadinho, né? Diligente demais. Ontem eu estive aqui no Vida Magistral, e aí quando eu saí daqui, saí bem tarde, e o Marcos conversou um pouco comigo. Quando eu já estava entrando no carro, ele disse: pastor, posso falar mais um pouquinho contigo? E aí eu quero dizer que como é bom quando um pastor é procurado por alguém que tem o desejo de servir ao reino, sabe? Alguém que quer servir Jesus, que quer se entregar, que quer desenvolver os dons, talentos, virtudes e habilidades para a glória de Jesus. E aí o Marcos me deu um testemunho dele, um testemunho dizendo como foi que Jesus mudou a vida dele. E é muito interessante, porque eu lembro quando o Marcos chegou na igreja, eu lembro o estado que ele se encontrava, e quando eu olho para ele aqui, o brilho nos olhos, as palavras que saem de sua boca, eu digo: vale a pena servir, vale a pena servir. O Marcos quase sempre me para e diz: pastor, será que um dia eu serei um pregador como o senhor? Pastor, será que eu vou pregar a palavra? Eu falei: rapaz, você já está fazendo isso. Ele outro dia falou: pastor, será que eu vou para a África também? Eu falei: claro que vai, eu já te vejo lá.
É assim, gente, porque a igreja é comunidade triunfante. Igreja nasceu para dar certo. Igreja nasceu para romper. Igreja nasceu para conquistar. É por isso que a gente está aqui, porque Deus está colocando a cada um de nós de cabeça para cima. Pensemos sempre nas coisas do alto e não nas que são de baixo. Por quê? Porque é de lá que vem toda a boa dádiva. Quando a gente pensa nas coisas de Deus, a gente pensa que tudo vai dar certo. E eu quero dizer, Marcos, que você é um filho muito amado. E que você é um filho alcançado pela graça. E a graça não encontrou em você falha alguma. A graça só encontrou as coisas boas. Então, fala para nossos irmãos aí, nossos queridos irmãos, como é que foi esse seu encontro com Jesus? Amém, um bom dia a todos, né? Há mais ou menos um ano atrás, eu me encontrava em uma situação um pouco complicada, né? Tanto a minha vida mesmo, quanto espiritual. De fato, eu pensava que eu era uma pessoa fracassada, porque em toda a minha vida eu via a história da minha família, dos meus parentes, amigos que eu conhecia, de histórias fracassadas, pessoas que não chegavam muito longe, e eu pensava que para mim era daquela forma, mas a gente não conta com os imprevistos de Deus na nossa vida, né? E aí há mais ou menos um ano, eu saindo de casa muito triste, sinceramente decidido a acabar com a minha vida, né? Decidido a ceifar a minha vida, mas eu vindo, porque eu moro aqui no Varjão, eu saindo com a minha bicicleta, acho que tem muita gente que me conhece pela bicicleta, saindo com a bicicleta, de cabeça baixa, triste, chorando, sabe, muito. Aí eu encontrei com o irmão William, eu acho que ele nem está aqui, mas... Aí engraçado que nesse dia, eu saí 2 horas antes para vir trabalhar e ele também, né? E a gente se encontrou brincando, ele começou a me falar de Jesus e falar do que Deus fez na vida dele. Eu conhecia ele, quem ele era e como ele tinha mudado, né? E ali a gente teve um longo período conversando, e sabe, as palavras que ele iria falando, iria entrando no meu coração, e eu tendo uma convicção de que Deus poderia mudar a minha história, sabe? Aí eu me lembro que a gente chegou embaixo de uma árvore, hoje em dia eu conheço um pouco da palavra, eu peguei o exemplo de Jacó quando segurou o anjo, né? Ali chegava um momento que ele vinha para trabalhar na igreja e eu ia seguir reto para o meu trabalho. Eu segurei a mão dele e falei desse jeito: agora vamos orar. Eu quero que você ore na minha vida, ora para que Deus faça alguma coisa. E ali naquele momento eu fechei os meus olhos e ele, com aquelas palavras, no meu coração ia entrando uma esperança de que, de fato, Deus estava construindo um novo tempo na minha vida, né? E a partir daquele dia, a partir do primeiro dia, eu me lembro quando eu cheguei aqui na igreja, os jovens aqui numa consagração pela manhã, eu olhava para aquilo e ali eu sabia que de fato Deus estava para mudar a minha história e tem mudado, né? Desde o começo eu fui recebido pelos irmãos de uma forma maravilhosa e isso é igreja, né? A gente amar o próximo, a gente estar sempre a falar de Jesus para o próximo, porque muitas das vezes é tão perto, é tão assim, tem hora que eu fico pensando, será que é longe? Mas não é, do nosso lado as pessoas estão precisando escutar de Jesus e graças a Deus eu escutei, estou aqui, o meu desejo é fazer com que muitas outras pessoas escutem. Amém. Graça sobre graça. A graça não abre espaço para acusação, para denúncia, para exposição, para vergonha, para o opróbrio. Graça sobre graça é algo que vem sendo derramado do trono de Deus para nós. É algo que vem da cruz de Jesus para nós. Sabe? Um professor cuidava de uma classe de meninos.
E ele lecionava, ensinava aos meninos com muita dedicação e austeridade. Um dia um menino, um aluno, recebeu do pai de presente um relógio importado. E aí o aluno exibiu o relógio para todos os colegas e disse: olha, ganhei do meu pai. E os coleguinhas ficaram apaixonados por aquele relógio e botavam o olho naquele relógio. E teve um menino que olhou diferente para aquele relógio. Mas o aluno que havia ganhado do pai o relógio de presente, tirou o relógio do pulso e colocou sobre a carteira dele e saiu para fazer alguma coisa. Quando ele retornou, o relógio não estava mais na carteira. Um dos alunos havia apanhado o relógio e enfiado no bolso. Então, o aluno que perdeu o relógio disse ao professor: olha, professor, sumiu o meu relógio, ele estava aqui, agora não está mais. E o professor então disse: olha, todos os alunos em fila. Todos os alunos em fila. E aí eles ficaram enfileirados. E o professor disse: agora todos fechem os olhos. E todos fecharam os olhos. O professor disse: eu não quero ninguém de olhos abertos. E todos estavam com os olhos fechados. O professor então começou a revistar um por um de trás para frente. E quando chegou no aluno que estava com o relógio no bolso, pegou o relógio, tirou e enfiou no seu próprio bolso. Sentou-se à mesa, voltou a dar aula. E ao final do tempo da aula, chamou o dono do relógio, o menino, e o entregou novamente. Disse: olha, aqui está o seu relógio. Seguiu-se o tempo. O ano passou, o tempo passou. Depois de um tempo, aquele professor, por experiência, foi dar aula numa universidade. E lá num café, senta do lado dele um professor jovem e disse: professor, lembra de mim? E ele disse: não lembro de você. Então ele falou: olha, eu fui seu aluno. Não, mas eu não lembro de você, disse o professor antigo. E aí então aquele ex-aluno, agora um jovem professor, disse: professor, se eu te contar um fato, acho que você vai lembrar de mim. E disse: professor, você sabia que por causa de você eu decidi também ser professor? Mudou minha vida. Eu decidi me dedicar ao ensino, a ensinar as pessoas. Lembra que na classe que você deu aula, numa classe que você deu aula, um aluno perdeu o relógio e você colocou todos os alunos enfileirados com os olhos fechados e passou a revistar bolso por bolso e de repente, sabe, professor, você chegou no meu bolso e pegou o relógio. Eu havia apanhado o relógio do meu coleguinha e agora eu estava com medo de ser exposto, de ser envergonhado. Eu pensei na minha cabeça de olhos fechados: agora eu estou destruído, agora eu vou ser exposto à vergonha, todos nunca mais vão querer olhar para mim. Professor, o senhor não me expôs, o senhor não me denunciou. O que foi que fez com que o Senhor não dissesse: olha, foi esse aluno que pegou o relógio? Se o Senhor enfiou a mão no meu bolso e tirou o relógio, me diga por favor o que foi que houve, o que foi que aconteceu? E o professor disse: não só os alunos estavam de olhos fechados, eu também estava com os olhos fechados. A graça, ela fecha os olhos para o nosso pecado. A graça fecha os olhos para os nossos erros. A graça fecha os olhos para os nossos vícios. A graça fecha os olhos para a nossa maledicência. A graça fecha os olhos para a nossa fraqueza. A graça só abre os olhos para ver que eu e você somos filhos amados desse Deus eterno. Havia sobre eles abundante graça. Além de testemunhar, uma igreja que é comunidade triunfante, ela evangeliza. Sabe?
do que eu faço parte é maior do que a parte que eu faço. Mas há uma parte que eu tenho que fazer. E essa parte é evangelizar as pessoas. Falar de Jesus para as pessoas. Deus espera. Eu fico pensando, essa semana eu fiquei bolado essa semana, me preparando para o Vida Magistral aqui com os homens. Aliás, você que é homem não veio, perdeu, foi uma bênção. Mas olha só, sabe, eu fiquei pensando, como pode um negócio desse? A Bíblia diz, João capítulo 1, versículo 14, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, a glória como do unigênito do Pai. O Filho único do Pai vem, encarna, vive entre nós. João 1, 12 diz, mas todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Aí Jesus se manifesta, chama 12 camaradas, ei, andem comigo, vem andar comigo, vem caminhar comigo, vem me conhecer, vem ser meu amigo, vem servir ao reino. E aí esses 12 foram multiplicando. Outro dia eu estava pensando, meu Deus, que coisa incrível, de 12 se fez milhares, porque a Bíblia diz que quando Pedro pregou a palavra no dia de Pentecostes, cerca de 3.000 pessoas adultas converteram. E no segundo, no capítulo 3 de Atos, Pentecostes, Atos 2, depois de Pentecostes, Atos 3, ele prega e 5.000 pessoas aceitam Jesus. E aí milhares, milhões, hoje somos bilhões de pessoas espalhadas em toda a face da terra, que amam e servem a Jesus, porque essa palavra vem passando de tempos em tempos, e tem chegado até nós, pela evangelização dos povos. A evangelização, ela traz cura, ela traz poder, ela traz sinais e prodígios. E a evangelização, ela se dá, sabe por quê? Porque alguém se propôs a orar. Sem oração não conseguimos de forma alguma enviar. Sem oração não conseguimos sair. Por isso que a gente aqui na igreja fala sobre ter o quê? Um tempo de qualidade a sós com Deus. Você entrar no seu quarto, fechar a porta e orar. Mas também nós acreditamos que podemos orar juntos, de forma corporativa. Sabe, porque nós oramos, a pastora Kelly está lá no encontro, com uma equipe de 16 guerreiras de Deus, cuidando de 67 mulheres, que voltarão completamente, radicalmente transformadas pelo Espírito Santo. Nós vamos ver isso hoje à noite aqui. Porque nós oramos e enviamos o pastor José Carlos, a Angélica, pastor Rodrigo e Flavinha, e o Dino, pastores Dino e Melissa de Fortaleza, estão lá em Bissau, capital da Guiné-Bissau, fazendo mais um Família em Curso. Por isso. Porque nós oramos, estamos lá já quase acabando a construção da escola infantil Tempo de Alegria em Pemba, Moçambique, no continente africano também. Quando nós oramos, Deus move o lugar aonde nossos pés estão fincados. Creia nisso. Creia nisso. Outro dia eu fui levar os meninos na escola, deu doida em mim. Falei, vou orar num lugar. Deixei os meninos, bati lá no prédio que será a Nova Adã. A gente já tinha conversado há 1 ano atrás com o proprietário, pastor Beto fez essa ponte, o Rafa também, o presbítero Rafa. E aí interessante que eu bati lá e veio uma pessoa assim, pois não. Eu disse, eu posso entrar? Eu queria andar aqui por dentro desse prédio. E aí o camarada, o senhor é o quê? Eu acho que ele achou que eu era alguém de governo. Eu falei, eu sou pastor de uma igreja que deseja vir para cá. Aí o camarada entra e tal.
Eu falei, eu posso andar por aqui? Ele disse, pode. E eu comecei a marchar lá dentro, a orar e dizer, levantei minhas mãos, disse, esse lugar é nosso, os anjos de Deus já estão aqui limpando tudo que tiver sujo aqui nesse lugar e tal. Nós tomamos posse pela fé, nos apropriamos pela fé, porque é uma promessa de Jesus, que nós vamos crescer, que nós vamos investir num lugar maior e tal, para acomodar melhor a nossa gente, não para parar de crescer, mas para poder evangelizar e alcançar mais pessoas, ganhar mais pessoas para Jesus. É isso que queremos. E o camarada ficou só de longe me olhando. Até no terraço lá eu fui. Sabe? Essas coisas só se tornam realidade porque quando a gente ora, nós somos cheios do Espírito Santo. E quando somos cheios do Espírito Santo, treme o lugar onde nossos pés estão pisando. Ele é abalado. Ele treme pelo poder de Deus. Atos capítulo 4, versículos 29 a 31. Pedro e João, cheios do poder de Deus, vão ao templo para a oração. Na porta chamada Formosa, eles encontram um paralítico de nascença. E aí aquele paralítico pede uma esmola. E Pedro e João dizem, olha, nós não temos prata nem ouro, mas o que temos nós te damos, em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda. E aquele homem imediatamente andou e entrou no templo com eles. E aí então Pedro e João foram arrancados e levados perante o Sinédrio, que era um fórum de justiça entre os judeus. E aí então Deus, de uma forma extraordinária, coloca Pedro e João numa situação de autoridade espiritual. Por quê? Porque a igreja é comunidade triunfante. Porque a igreja é plantada nessa terra pelo Senhor Jesus para ser como carvalho de justiça, uma árvore frondosa, que todas as pessoas ao seu redor percebam que há uma coisa diferente na vida da igreja. E agora a oração de Pedro, de João e dos demais diz assim: agora pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que falam com toda intrepidez a tua palavra, evangelismo. Enquanto estendes a tua mão para curar e para que se façam sinais e prodígios pelo nome de teu santo servo Jesus. Então, quando nós oramos, Deus estende a mão para curar e realizar sinais e prodígios. E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Diga para a pessoa que está do teu lado, por favor, preste atenção, essa palavra é para você. Agora, faz mais uma pergunta aí para essa pessoa, diga assim, como é que você está recebendo isso? E diga para ele, se você está recebendo, o que você fará depois? Anunciavam com intrepidez a palavra de Deus. Sabe, quando arrocharam Pedro e disseram, olha, nós vamos soltar vocês, mas não fala mais de Jesus não, hein? Não vem falar desse Jesus aqui não. Sabe o que Pedro disse? Olha, vocês sabem muito de religião, vocês sabem muito disso, daquilo, mas importa que a gente obedeça a Deus e não aos homens. Evangelizar é obedecer a Deus e não aos homens. Sabe, é um negócio tremendo que está acontecendo entre nós. Eu quero contar dois causos. Primeiro caos, eu estava numa fila, e aí num lugar público, aí tinha duas senhoras na minha frente conversando. E aí uma dizia para a outra, minha filha endoidou o cabeçote, menina. Minha filha pirou o cabeçote. Rapaz, você não faz ideia, minha filha formou em medicina na UNB, está frequentando uma igreja lá no Lago Norte chamada Igreja Adã. Pode um negócio desse? E eu na fila. Eu na fila ali quietinho.
Deu vontade de eu falar, prazer, eu sou o pastor da igreja. Depois eu falei, ei, baixa a bola, Márcio. Calma, não deixa a vaidade entrar no coração, não. Então, porque a gente cantou agora há pouco, a gente quer ser servo de todos os irmãos. Agora, aí naquela hora eu pensei, rapaz, o apóstolo Paulo não é fácil, né? Não era fácil. Ele falou que até por inveja, por não sei o que lá, iriam divulgar o evangelho. E é assim mesmo, sabia? Até aqueles que não são nossos falam bem da gente. Pensando que está falando mal. Que coisa, é muito doido isso, gente. O negócio é sério. O negócio é sério. A pessoa pensa que está falando mal, está falando bem, está abençoando. Pois é. Aí olha só, aí o outro caso, que aconteceu agora há pouco tempo. Eu recebo uma ligação de uma senhora. É da igreja Adã? Aí da igreja Adã. Quem está falando? Eu falei, é o pastor da igreja, o pastor Márcio. Ah, muito prazer, pastor. Aí depois eu até falei para Kelly. Aí eu perguntei, como que a senhora encontrou o meu celular? Ela falou, foi no site da igreja. Aí eu falei para Kelly, o meu telefone pessoal está lá no site da igreja. Não está o telefone da secretaria não, está o meu. Aí a Kelly falou, mas você não é pastor? Pastor é assim, tem que colocar o telefone à disposição. É isso. Mas olha que coisa interessante. Aí essa senhora, ai pastor, que coisa boa. Pastor, aí nessa hora a gente tem que, sabe o quê? Tirar todo, sabe aquele termômetro antigo, né? Hoje o termômetro é digital, tem aquele negocinho assim de sensor e tal, mas eu falo aquele termômetro antigo com mercúrio dentro. Rapaz, a gente tem que quebrar lá embaixo e deixar o mercúrio embora, porque o elogio pode aumentar a nossa temperatura, né? O nosso ego, a nossa vaidade, o negócio é sério, a gente tem que ter cuidado, viu? Porque no ato de estar evangelizando, Deus espera que a gente seja o quê? O servo de todos, o mais humilde de todos. Nós temos que ter cuidado com isso. E aí interessante que a senhora começou a falar, olha pastor, eu já ouço muito bem do senhor, porque eu tenho amigos que são membros da igreja, eu tenho até amigos do trabalho que são membros da igreja, eles só falam bem dessa igreja e tal. E eu fiquei pensando, meu Deus do céu. E aí ela falou, olha, eu quero dar uma notícia para o senhor, sabe? Eu uma hora vou lá visitar o culto do senhor, mas eu quero dizer uma coisa para o senhor, eu fiz uma contribuição financeira, eu entrei no site, peguei a conta de vocês, eu senti no meu coração, eu recebi um valor aí, e eu pensei, quer saber de uma coisa? Meus amigos falam tão bem dessa igreja, eu não sou dessa igreja, mas eu quero dar uma contribuição, e transferi um valor para a conta da igreja. E aí eu falei, meu Deus, que coisa impressionante isso, olha como Deus está fazendo, tocando no coração lá, e a pessoa falando, uma hora eu vou na sua igreja, mas mesmo sem eu ir, eu já quero contribuir. Eu confesso, eu nem procuro ficar sabendo dessas coisas não, tem tesouraria e tal, mas isso alegra o nosso coração e traz a nós uma responsabilidade. A gente tem que continuar fazendo o que temos feito até agora. A gente não precisa inventar mais nada. A gente precisa ser igreja, comunidade triunfante. Igreja, comunidade triunfante é a igreja que rompe em todos os momentos. É a igreja que pensa na sublimidade de Cristo antes de qualquer outra coisa. É a igreja que quer juntar gente e não construir paredes, embora que construir paredes em um dado momento seja importante. Atos capítulo 4, versículo 32, como nós lemos, o texto diz, né? Da multidão dos que criam, era um só o coração e a alma. Ninguém dizia que coisa alguma das que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. E sabe por que isso aconteceu? Porque essa igreja, que é uma comunidade triunfante, ela tem testemunho, ela tem evangelismo e ela tem contribuição. As pessoas contribuem. Essa senhora que não é nem membro da igreja, olha, eu transferi, eu contribuí. E sabe por que a gente está crescendo? Sabe por que a gente tem feito essas coisas? Sabe por que a gente está avançando? Sabe por que o crescimento tem sido uma marca da nossa igreja? Porque você está aqui. Porque você decidiu ser igreja com a gente.
porque você decidiu também contribuir, também investir. É lindo demais. Então a contribuição é um ponto importante na história e na vida de uma igreja que é a comunidade triunfante. Aí nesse mesmo texto que a gente leu, 36 e 37 de Atos capítulo 4, o que acontece? Um homem vai, vende uma propriedade e diz, quer saber, eu vou entregar, porque há um propósito nessa entrega. Há um plano divino, que com a minha contribuição, outras pessoas serão o quê? Alcançadas. Aí olha aqui. Então José, cognominado, ou seja, apelidado pelos apóstolos, Barnabé, filho, no hebraico, Nabé, filho de Nabé, ok? Nabé significa consolação, tá? Então, filho de Nabé, que quer dizer filho de consolação, levita, natural de Chipre, possuindo um campo, vendeu-o, ou seja, uma propriedade, ele vendeu e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Você sabia que não somente a comunidade que existia se beneficiou disso, mas também o primeiro envio missionário foi resultado desse investimento de Barnabé? E sabe o que Deus fez? Deus cumpriu na vida de Barnabé o plano dele, o propósito dele. Pastor, será que Deus tem um plano, um propósito na minha vida, meu filho e minha filha? Eu vou te falar uma coisa, você não faz ideia dos planos e dos propósitos dele para a sua vida. Salmo 139, versículo 16 diz: ainda quando eu era uma substância sem forma no ventre da minha mãe, todos os dias da minha vida já estavam contados e determinados perante o Senhor, quando nenhum deles ainda havia. É isso que Deus tem para você. Você nem existia, ele já tinha um plano. Você nem nasceu, ele já tinha um propósito. É desse jeito. E aí o que acontece? Esse Barnabé vai e vende uma propriedade, um campo e entrega. Ó, tá aqui. Eu estou entregando isso liberalmente. Eu creio no poder e na unção de Deus na vida da igreja. Eu creio que a igreja vai avançar. Eu creio que a igreja vai crescer. E o que aconteceu? Cresceu. E quem foi que Deus usou como instrumento inicial para empreender missões no meio dos gentios? Barnabé e Saulo. Então eu quero assim dizer para você, ó, se você for entregar uma oferta generosa hoje, tome cuidado, porque Deus pode te pegar e levar você para fazer a obra. E para fazer a obra tem que estar disposto. Para fazer a obra tem que de fato se entregar e dizer, Senhor, eu estou disposto. Eu vou aonde o Senhor me mandar. Eu vou aonde o Senhor me enviar. O que Jesus falou? Vocês serão minhas testemunhas. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Atos capítulo 13, Brenda, até de 1 a 4. Ora, na igreja em Antioquia, havia profetas e mestres, a saber, Barnabé, esse Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, Colasso, parente, aparentado de Herodes, o tetrarca, e Saulo, o apóstolo Paulo. Enquanto eles ministravam perante o Senhor, ou seja, oravam, tá? Ministrar é orar, perante o Senhor, e jejuavam, disse o Espírito Santo, separai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então, depois que jejuaram, oraram e lhes impuseram as mãos, os despediram. Estes quem? Paulo e Barnabé, Barnabé e Paulo. Pois enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. Aqui começou a primeira viagem missionária. E essa viagem só foi possível porque um homem vendeu um campo. Escuta bem, isso é tremendo, ele nem sabia que ele seria escolhido. Para e pensa comigo. Ele ofertou, ele contribuiu. Depois de tempos, ok? Depois de tempos, em Atos 13, eles estavam num lugar reunidos, e aí oraram,
E quem foi que separou Barnabé e Saulo? O Espírito Santo. Quando ele entregou a oferta, ele entregou de coração, com generosidade. Ele disse: eu não sei nem o que vai ser da minha vida, mas está entregue. Passou o tempo, e aí o Espírito Santo diz: separa Paulo e a Barnabé para a obra que os tenho chamado.